Todo o império da história acreditou que duraria para sempre. Roma acreditou. Os mongóis acreditaram. Os britânicos acreditaram. Os soviéticos acreditaram. E cada um deles estava errado. Mas tem algo curioso nisso. Eles não caíram por acaso. Não desmoronaram de maneiras diferentes por motivos diferentes. Quando você alinha os grandes impérios da história e observa como acabaram, surge um padrão. O mesmo padrão. Sempre. 7 fases. É quase como um roteiro que todo império segue, queira ou não. A questão não é se um império vai seguir esse roteiro. A questão é em que ponto do roteiro ele está agora. Fase 1. O surto fundador. Todo império começa com uma explosão de energia. Um povo que sente que não tem nada a perder. Um líder, ou uma geração de líderes, que acredita estar construindo algo que nunca existiu antes. Os romanos antigos não eram conquistadores por planejamento. Eram uma pequena cidade cercada de inimigos lutando pela sobrevivência. A vitória levou à expansão. A expansão levou à riqueza. A riqueza levou a mais expansão. O sistema se alimentava sozinho. O mesmo padrão aparece em todos os casos. Os primeiros mongóis sob Gengis Khan eram uma coleção fragmentada de tribos das estepes, com frio e fome, sem nada a oferecer ao mundo além de velocidade e ferocidade. Os primeiros soviéticos eram revolucionários que tomaram um país destruído no meio de uma guerra mundial e acreditavam genuinamente que estavam construindo o futuro da humanidade. O início do Império Britânico não surgiu de um plano mestre, mas de comerciantes, aventureiros e piratas que esbarraram em oportunidades e as agarraram. O que move essa fase é a fome, não uma fome metafórica, fome real. Por terra, por recursos, por segurança, por significado. O império nessa fase é enxuto, rápido e perigoso. Ainda não tem muito a proteger, só tem o suficiente para querer mais. Fase 2. Conquista e expansão. A fome vira uma máquina. Os exércitos se movem, as fronteiras se expandem. A riqueza flui para dentro. Nessa fase, o império é quase impossível de ser contido porque ele ainda não está administrando nada. Está apenas tomando. Roma avança sobre a Gália, a Espanha, o norte da África. Os mongóis varrem a Ásia Central, entram na China, na Pérsia, no leste europeu. Os britânicos fincam bandeiras em todos os continentes. O ponto crucial dessa fase não é a conquista em si, é o que a conquista cria: uma burocracia, um sistema de impostos, um exército profissional que precisa ser pago, uma classe administrativa que precisa ser sustentada. O império está construindo a máquina que um dia vai consumi-lo, mas ninguém percebe isso ainda. Todos só veem a vitória. Fase 3. A Era de Ouro. Essa é a fase que os impérios lembram para sempre. A fase que seus descendentes apontam e dizem: nós fomos grandes um dia. É quando a riqueza da conquista se transforma em cultura. Roma constrói o Panteão, o Coliseu, os aquedutos que levam água limpa para 1 milhão de pessoas. O Império Mongol, no seu auge, cria a Pax Mongólica, uma paz tão completa que um mercador podia viajar da China à Europa sem ser roubado. O Império Britânico financia universidades, constrói ferrovias pela Índia, estabelece um sistema legal que abrange o globo. Essa fase parece permanente, mas não é, porque sob a Era de Ouro, algo está mudando. O Império parou de expandir, ou está expandindo mais devagar. As conquistas fáceis terminaram. O que restam são guerras caras em fronteiras difíceis. O dinheiro que entra começa a estagnar, mas os custos continuam subindo. A burocracia cresce, o exército cresce. As promessas feitas aos cidadãos, pão, segurança, estabilidade, precisam ser cumpridas. E cumpri-las custa mais a cada ano. Ninguém fala sobre isso na Era de Ouro. Todos estão ocupados demais aproveitando. Fase 4. Superextensão. Aqui, o roteiro fica sombrio. O Império tem compromissos que não consegue cumprir totalmente, fronteiras que não consegue defender totalmente, populações que não consegue controlar totalmente. E a resposta, quase sempre, em quase todo o Império, é se esticar ainda mais, tentar resolver o problema da superextensão se estendendo ainda mais, proteger uma fronteira vulnerável conquistando o que há além dela. Roma avança mais fundo na Germânia para proteger a fronteira do Reno. A União Soviética invade o Afeganistão para proteger sua fronteira sul.
Os britânicos travam guerras na África do Sul, no Sudão, na Birmânia, no Afeganistão. Tudo para proteger o que já tem. Cada novo compromisso exige recursos. Cada nova necessidade de recursos enfraquece o centro. E eis o paradoxo cruel da superextensão. O exército do Império ainda é forte o bastante para começar essas guerras, mas não é mais forte o bastante para vencê-las rapidamente. Campanhas que antes eram curtas viram ocupações longas. Ocupações longas se tornam feridas abertas que drenam tesouro e mão de obra por anos, às vezes décadas. O Império vence cada batalha e continua perdendo terreno. Fase 5. Fratura interna. Enquanto as fronteiras sangram, algo se quebra por dentro. Não se quebra de uma vez. Começa com coisas pequenas. A confiança nas instituições se corrói. A distância entre a classe dominante e todo o resto se torna visível, depois enorme, depois obscena. Em Roma, senadores disputam poder enquanto o tesouro esvazia, e as legiões na fronteira esperam meses por seu pagamento. Na União Soviética, oficiais do Partido Comunista vivem num mundo de carros particulares e lojas especiais, enquanto cidadãos comuns fazem fila por pão. No Império Britânico, as classes educadas começam a questionar, abertamente nos jornais e universidades, se o Império era realmente bom para alguém. O momento perigoso não é quando as pessoas estão sofrendo. O sofrimento pode ser suportado se parecer temporário ou compartilhado. O momento perigoso é quando o sofrimento encontra a hipocrisia. Quando as promessas que o Império fez para se justificar, a civilização de Roma, a missão civilizatória da Grã-Bretanha, o paraíso dos trabalhadores soviético, colidem com a realidade que a maioria das pessoas pode ver com os próprios olhos. Nesse ponto, o Império não cai, mas começa a se esvaziar. As mentes mais brilhantes saem ou se desligam. A lealdade vira performance. O sistema ainda funciona, mas a crença que o fazia funcionar, a convicção compartilhada de que aquilo valia o sacrifício, começa a se dissolver. Fase 6. A crise em aceleração. Essa fase é marcada por uma velocidade terrível. Problemas que eram lentos de repente se movem rápido. Choques econômicos que teriam sido administráveis em uma era anterior se tornam catastróficos. Reveses militares dos quais antes se recuperaria viram símbolo de algo mais profundo. Para Roma, foi o século III, 50 anos de quase guerra civil constante, imperadores militares subindo e caindo, moeda desvalorizada até não valer nada, pragas assolando uma população que não confiava mais nas instituições que deveriam protegê-la. Para a União Soviética, foram os anos 1980. Preços do petróleo despencaram. A guerra do Afeganistão drenou recursos e moral. Chernobyl expôs a desonestidade sistêmica do Império em uma única imagem catastrófica. Para o Império Britânico, foi o período entre as duas guerras mundiais. Dívida, depressão e a crescente percepção de que o Império custava mais para manter do que produzia. Cada crise exige uma resposta. Cada resposta custa algo: dinheiro, credibilidade, tempo. E o Império tem menos de cada um desses do que já teve. A máquina ainda está funcionando, mas está funcionando na reserva. Fase 7. Colapso ou transformação. Essa é a fase que, vista de fora, parece súbita. Raramente é. A União Soviética não colapsou da noite para o dia. Ela colapsou ao longo de décadas e então, em 1991, o ato final se desenrolou em questão de meses. Roma não caiu em 476, quando o último imperador ocidental foi deposto. Ela vinha caindo havia um século. O Império Britânico não acabou em um único dia. Ele recuou gradualmente, colônia por colônia, até que aquilo que um dia cobriu um quarto da superfície terrestre existiu apenas na memória e na cerimônia. O que de fato acaba com o Império raramente é o inimigo externo. Os visigodos que saquearam Roma não eram mais fortes que Roma no seu auge. Eles eram mais fortes que Roma no seu fim. Os mujahidins afegãos não derrotaram o exército soviético. Derrotaram um exército que não acreditava mais naquilo pelo que lutava. Os movimentos de independência que desmontaram o Império Britânico não tiveram sucesso porque a Grã-Bretanha não tinha poder militar para suprimi-los, mas porque a Grã-Bretanha não tinha mais vontade. Impérios não são conquistados, são abandonados, primeiro por seus súditos, depois por seus soldados.
finalmente por sua própria classe dominante, que quietamente começa a pensar no que vem a seguir. E o que vem a seguir é sempre o mesmo: uma nova fome, em algum lugar, um novo grupo de pessoas que sente que não tem nada a perder, uma nova história sobre o que é possível. O roteiro não termina, ele recomeça. Olhe para qualquer grande potência no mundo de hoje. Pergunte em que fase ela está. Pergunte se a fome ainda existe ou se a máquina está funcionando por inércia. Pergunte se as instituições são acreditadas ou apenas toleradas. Pergunte se as fronteiras são sustentáveis ou se são mantidas pela força, pelo hábito e pela memória de uma força que um dia existiu. Os impérios que vieram antes de nós pensaram que eram diferentes. Pensaram que as regras não se aplicavam a eles. Pensaram que haviam encontrado algo permanente num mundo onde nada é permanente. Eles estavam errados. A única pergunta que importa é se as pessoas dentro do império conseguem enxergar com clareza suficiente e agir rápido o bastante para mudar o final antes que o roteiro se escreva sozinho. A história diz que a resposta é quase sempre não, mas a história também diz que sempre há uma primeira vez